Existe um momento exato na vida humana onde o chão parece desaparecer. Você constrói uma estrutura, protege aquilo que ama, vigia cada pequeno detalhe e, subitamente, as paredes desmoronam. O instinto natural da mente adormecida é olhar para o céu e procurar um culpado invisível. Acreditamos cegamente que uma força superior está aplicando um teste rigoroso, exigindo provas de resistência através do sofrimento físico. A dor mascara a verdade sobre a mecânica secreta que opera nos bastidores invisíveis do implacável mundo material. A antiguidade nos entregou o relato supremo dessa tragédia silenciosa através de um homem de extrema retidão moral. Ele possuía propriedades vastas, saúde inabalável, respeito absoluto e uma família perfeitamente protegida. Nenhuma lei física ou social havia sido violada por sua conduta. No entanto, sem qualquer aviso externo, a realidade simplesmente apagou tudo o que ele possuía, substituindo a abundância imensurável pelas cinzas da devastação profunda. A bondade extrema não serviu como escudo contra a destruição que o engoliu. Aqui, no Viva o Fim, você é lembrado constantemente de que o mundo visível é apenas uma tela passiva refletindo movimentos invisíveis. A história milenar do homem que perdeu tudo não é um registro histórico de injustiça cósmica, mas um laboratório psicológico sobre o poder sombrio da atenção humana. O exterior pacífico escondia um interior em constante estado de alerta. A riqueza material camuflava a verdadeira moeda que estava sendo gasta no silêncio da sua consciência. O homem justo alimentava um inquilino perigoso dentro de si. Nas lições que aprendi mergulhando nas obras de Neville, compreendi que nenhuma emoção é inofensiva no teatro da imaginação. Aquilo que o mundo chama de proteção prudente, a mente profunda reconhece como uma aceitação antecipada do desastre. O medo não avisa que algo ruim está chegando. O medo atua como o arquiteto invisível construindo silenciosamente a própria tragédia que tenta evitar. A retidão moral desse homem era apenas uma fina camada de verniz sobre uma fundação apodrecida pelo pavor oculto da perda iminente. O colapso de seu império não foi orquestrado por um tribunal divino exigindo provas de sua lealdade. O universo simplesmente cedeu à força magnética da sua convicção mais profunda e aterrorizante. A aparência de segurança externa precisou ser destruída para que a realidade refletisse perfeitamente o estado de consciência interno do hospedeiro. A mente humana não atrai o que ela deseja romanticamente. Ela materializa implacavelmente aquilo que assume como verdadeiro. O abismo absoluto de Jó começou com um simples pensamento repetido. A humanidade inteira foi condicionada a aceitar o sofrimento como uma espécie de medalha de honra invisível. Ensinaram-nos a olhar para o desastre absoluto de Jó e enxergar ali o capricho de um criador sádico elaborando apostas cósmicas. A mente religiosa adora romantizar a miséria, justificando perdas brutais como testes necessários para o aperfeiçoamento da alma. Essa crença equivocada coloca o espectador na posição de vítima impotente, sempre aguardando o próximo golpe invisível do destino, com resignação e total passividade. Mas o mapa psicológico da consciência humana não opera sob as leis da moralidade humana. A realidade física é um espelho perfeitamente frio, cego e absolutamente obediente. Ela não julga se você é a pessoa mais caridosa da sua comunidade ou se segue rigorosamente todas as regras sociais impostas. A aparência exterior de extrema virtude não possui absolutamente nenhum peso na balança invisível da manifestação material. O espelho reflete apenas a natureza exata do estado interior no qual você secretamente habita durante o seu dia. Quando observamos a queda livre desse homem, através das lentes precisas do funcionamento da mente, um cenário assustador começa a se desenhar. O teatro bíblico apresenta um diálogo celestial sobre a fé, mas esse diálogo representa o conflito interno ocorrendo nas profundezas da psique humana. O adversário não era uma entidade de chifres vagando pela terra, mas a própria sombra da dúvida patrulhando os corredores da sua imaginação. Havia uma rachadura silenciosa na fortaleza da sua aparente perfeição, que a maioria absoluta ignora.
Ao estudar profundamente Neville, fica evidente que sustentar um estado de consciência exige mais do que ações externas corretas. O homem íntegro oferecia sacrifícios preventivos diariamente, não por um transbordamento de gratidão genuína, mas como um suborno desesperado contra o inevitável. Ele tentava comprar proteção contra um inimigo que residia exclusivamente na sua própria atenção focada. Cada ação preventiva que ele realizava era, na verdade, uma assinatura de contrato com a própria destruição que ele tentava evitar a todo custo. O universo nunca precisou testar a força desse homem, porque o próprio homem já estava destruindo suas fundações no escuro. A perda não vem de fora para punir os fracos. Ela brota de dentro para materializar a obsessão silenciosa. O medo constante é uma força magnética implacável que arrasta o evento temido para o centro da experiência física. O mistério central da ruína começa a perder o véu, revelando uma engrenagem fria, operando atrás da ilusão. A causa do desabamento total de Jó estava prestes a ser confessada por seus lábios. O choque inicial da perda total costuma paralisar o entendimento humano. Quando a catástrofe atinge quem vive rigorosamente sob as leis da bondade e da decência, a antiga visão de um universo justo entra em colapso imediato. O desespero não nasce apenas da ausência repentina dos bens materiais, mas da quebra violenta de uma ilusão profunda. Acreditar que o comportamento exterior impecável garante uma vida blindada contra o caos é a armadilha mental mais antiga da civilização. O espelho da realidade obedece a regras muito mais profundas. Nas profundezas desse abismo pessoal, o conflito interno atinge proporções devastadoras. A mente busca justificativas para o desmoronamento absoluto de uma vida aparentemente perfeita e blindada. O homem começa a vasculhar os destroços da própria existência, tentando encontrar a rachadura estrutural que permitiu a entrada de tanta desolação e sofrimento contínuo. Aos poucos, a espessa névoa do vitimismo começa a se dissipar, forçando a consciência a encarar uma verdade incômoda. A tragédia nunca foi um evento externo e aleatório caindo do céu. Estudando profundamente Neville, percebemos que a atenção humana é a única moeda de troca no mercado invisível da materialização. Onde a consciência fixa seu olhar com maior intensidade emocional, a realidade física é forçada a erguer o cenário correspondente. O homem que constrói muralhas físicas gigantescas para se proteger de inimigos invisíveis passa seus dias ensaiando o momento da invasão dentro da própria mente. Esse ensaio mental silencioso é o verdadeiro arquiteto construindo a ruína que inevitavelmente desaba no mundo visível. O pavor visceral de perder tudo carrega uma força gravitacional implacável sobre os eventos físicos. A mente adormecida confunde a antecipação nervosa do desastre com um ato de inteligência e prevenção cautelosa. Mas a imaginação humana não filtra as imagens baseada em preferências morais ou desejos conscientes. Ela apenas recebe a ordem impressa com a tinta pesada do sentimento prolongado e começa a executar o trabalho pesado no escuro. A cada batida do coração compassado pelo nervosismo, um novo tijolo de escassez absoluta era solidificado. A antiga crença de um tribunal no céu julgando ações humanas começa a desmoronar diante da revelação da lei interior. As peças deste antigo enigma começam a se espalhar pela mesa, mostrando que o inimigo destruidor sempre teve acesso livre ao santuário sagrado da atenção. O homem perdeu tudo não porque falhou em ser bom perante a sociedade, mas porque sua fundação interna estava tomada por sombras pesadas. No ápice da dor existencial, o próprio sofredor profere as palavras exatas que expõem a engrenagem oculta de toda a tragédia que ele viveu. Observe a rotina de quem tranca meticulosamente todas as portas de casa e ainda assim não consegue fechar os olhos em paz. A mente exausta projeta cenários aterrorizantes na escuridão do quarto, vivendo a agonia de um assalto cruel que só existe no campo da fantasia íntima. Esse estado de alerta permanente nunca funcionou como um verdadeiro escudo protetor, operando sempre como um ímã invisível e poderoso, atraindo o caos.
O foco obsessivo nos temidos sintomas cria a cama profunda, onde a doença limitante fatalmente irá repousar amanhã. O mesmo princípio atua na rotina de quem guarda dinheiro impulsionado exclusivamente pelo pavor silencioso da miséria absoluta. A conta bancária exterior pode exibir números altos, mas a consciência interior sussurra sem parar a amarga linguagem da escassez brutal. O mundo material e as circunstâncias sempre cedem ao peso implacável da crença interna dominante. O indivíduo suporta a agonia do desespero muito antes do primeiro centavo sumir. A atenção focada na falta atua como a marreta, demolindo a estabilidade irreversivelmente em cada novo dia. Essa exata dinâmica sinistra governava os dias perfeitos do antigo e abastado homem do misterioso Oriente em seus domínios celestiais. Ao mergulhar nas obras de Neville, entendemos que os rituais diários de purificação de Jó eram exclusivamente atos de pavor crônico. Ele não celebrava a existência rica da sua família. Ele tentava apenas subornar a realidade fria e implacável do vasto mundo exterior. O objetivo cego era atrasar a desgraça iminente que assombrava as suas noites. O zelo extremo mascarava a fraqueza, destruindo toda a sua paz mental. No auge da desolação, quando a poeira espessa cobriu o que restou de suas ricas propriedades, a pesada máscara finalmente ruiu e despencou. As antigas justificativas sobre a fúria de uma entidade punitiva perderam totalmente a sua utilidade perante o peso da inegável verdade espiritual. Restou apenas o espelho duro, onde o homem precisou encarar a responsabilidade sombria pelo inferno ardendo solto e indomável ao seu redor. A dolorosa confissão rasgou com muita violência a cegueira existencial daquela geração humana adormecida nas longas trevas. O código invisível surge no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. O patriarca relata: porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Analise a fria estrutura psicológica contida dentro dessa assustadora confissão íntima e atemporal. A palavra temia indica o exato estado interno alimentado com terrível intensidade paralisante. O verbo sobreveio atesta a dolorosa manifestação física caindo sobre o desolado cenário material. A força destruidora operava apenas nos confins secretos de sua consciência aflita. O reconhecimento brutal do pavor desfaz completamente a ilusão de um plano físico independente e cego. O exterior em chamas era apenas o eco atrasado de um interior consumido pelas sombras incessantes de uma ansiedade incontrolável. A confissão dessa desgraça iminente destrói a antiga visão do vitimismo e inaugura a responsabilidade absoluta do operário mental perante o mundo. O destino deixou de ser punição misteriosa para revelar-se como um estado exato assumido no silêncio da noite. Ao mergulhar nas obras de Neville, as pontas soltas da antiga escritura tornam-se claros mecanismos de manifestação material. O medo, ensinava ele, é simplesmente uma profunda fé aplicada no mal e na perda absoluta do controle. O universo obedece cegamente à intensidade emocional, sem jamais questionar se o sentimento carrega dor profunda ou alegria transbordante. O homem que treme diante do desconhecido está silenciosamente emitindo ordens diretas para que o pior cenário ganhe vida. O sábio texto sagrado adverte em Mateus capítulo 6, versículo 24, sobre a impossibilidade de servir fielmente a dois senhores. A linguagem psicológica traduz essa passagem como o conflito paralisante de duas convicções opostas disputando a sua atenção. Você não pode tentar habitar a aparência brilhante da imensa riqueza externa enquanto cultiva a terrível consciência interna da absoluta escassez. A causa invisível sempre destruirá qualquer reflexo que não espelhe a sua dor. Quando o pavor tomou o controle do vasto império de Jó, o primeiro senhor da abundância foi brutalmente expulso da morada mental interna. O segundo senhor, feito inteiramente de dúvidas corrosivas, assumiu o trono da imaginação criadora com muita facilidade e firmeza.
Essa substituição perigosa que ocorre nos bastidores profundos da psique humana é a verdadeira raiz de todas as catástrofes iminentes. A realidade tirou tudo porque o sentimento de medo comandou ferozmente essa demolição. A mente agora entra em colapso total perante a dimensão exata dessa responsabilidade esmagadora e aterradora sobre os próprios caminhos. Compreender que a própria atenção gerou o inferno material traz uma sensação temporária de profundo desamparo diante da fria justiça existencial. O antigo homem moralmente perfeito estava reduzido às cinzas de seus maiores pavores materializados sob o sol poente do Oriente. Porém, o fundo deste abismo escuro esconde um interruptor capaz de reverter o tempo. O abismo absoluto nunca é o destino final na jornada profunda do autoconhecimento e do real despertar humano. A mente adormecida acredita erroneamente que o sofrimento prolongado é uma exigência natural para apagar antigas falhas cometidas no mundo. No entanto, o universo físico não possui memória própria para julgar os passos passados da nossa errante e confusa caminhada. Ele apenas aguarda pacientemente a mudança exata do estado interior para reconstruir todo o imenso cenário destruído. O segredo da restauração estava oculto em um movimento incrivelmente sutil. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, compreendi que a salvação nunca desce dos céus como um resgate heróico. Ela emerge silenciosamente do centro da consciência quando o indivíduo recusa totalmente continuar habitando o sombrio estado do desespero. Para reverter o quadro de escassez absoluta, o arquiteto interno precisa parar de observar fixamente as ruínas externas de sua vida. Cada segundo gasto lamentando a dor multiplica ferozmente a manifestação material dessa miséria contínua. A chave mestra exige abandonar o foco na própria e enorme dor existencial. O mapa psicológico escondido nas Escrituras ilustra essa reviravolta no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 33. O texto afirma: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. A linguagem da consciência nos ensina que tentar salvar obsessivamente a antiga identidade ferida apenas solidifica o seu doloroso estado. Perder a vida significa abandonar completamente a antiga autoimagem do homem vitimizado pelo rígido destino implacável. Sem essa morte psicológica, o novo homem jamais poderá finalmente nascer de verdade. Enquanto a atenção permanecer aprisionada na tentativa frustrada de consertar os escombros da escassez, a mente continua emitindo muito medo. A dor não pode ser curada usando o mesmo terrível estado de consciência que a materializou no duro plano físico exterior. Era necessário que aquele homem ferido parasse completamente de tentar justificar sua imensa tragédia perante o mundo frio e sombrio. Ele precisava desviar os olhos das próprias feridas expostas para conseguir encontrar a saída do labirinto escuro. O mecanismo da virada dependia de uma mudança de foco quase impossível. Quando o foco se afasta do pavor pessoal, o campo gravitacional do medo perde todo o seu imenso e sombrio poder sobre a fria e dura matéria. As velhas algemas invisíveis, que mantinham a realidade congelada no cenário de pura destruição, começam a se soltar em profundo e puro silêncio. A mente, agora liberta da pesada autopiedade, abre espaço limpo para que uma nova e grandiosa convicção ocupe o trono da imaginação. O processo mecânico da inversão material estava finalmente montado no invisível teatro interno. Faltava apenas acionar o gatilho final para forçar a realidade a mudar. A mecânica invisível do universo não opera através de julgamentos morais, mas responde exclusivamente ao foco da atenção contínua. Quando a realidade tira tudo, ela nunca está aplicando um castigo sobre uma alma imperfeita, buscando evolução obrigatória. Ela está de forma incrivelmente fria, espelhando a ordem oculta que o medo implantou nos porões da mente. O exterior obedece ao interior com a exatidão de um espelho cego, refletindo a imagem fielmente. A tragédia material foi apenas um eco submisso e silencioso da alta voz do pavor. Ao mergulhar nas obras de Neville,
percebemos que a verdadeira batalha não ocorre no plano físico das ações comuns. O conflito reside inteiramente na fronteira entre assumir a soberania ou aceitar a escravidão. O velho homem espera ansiosamente que o destino mude seu cenário caótico, enquanto o novo homem assume internamente a mudança, forçando o mundo a se curvar. O medo é uma fé profunda depositada nas forças contrárias ao bem natural. Quando mantemos essa agonia, a realidade física se apressa em materializar os eventos para validar a queda vertiginosa. A reviravolta na existência devastada daquele antigo sofredor não começou com um pedido de desculpas aos céus. A restauração exigiu uma ruptura cirúrgica com o antigo estado de vitimismo que ele alimentava em segredo. Ele precisou abandonar a contemplação passiva de suas terríveis feridas e desviar o foco daquela imensa dor. Enquanto os olhos estiverem cravados na ausência, a real presença da solução permanece bloqueada por imensas paredes de sofrimento psíquico. Um novo movimento psicológico ousado precisava nascer exatamente no centro do caos instaurado. Muitos acreditam equivocadamente que a cura material exige muito esforço contra as fortes circunstâncias exteriores. Porém, a lei invisível prova que a ação bruta é inútil quando o estado interno continua ordenando a destruição. Para reerguer seu império, o protagonista dessa história precisou ignorar totalmente as evidências gritantes da sua miséria profunda. A realidade física não é uma entidade capaz de resistir. Ela é apenas a tela onde nossas pesadas convicções ganham forma. A mudança silenciosa de um único sentimento destrancou rapidamente a porta daquela imensa prisão limitante. O enigma impenetrável do título se aproxima da sua resolução grandiosa e completamente irrefutável. A realidade arranca tudo quando o medo aprisiona a consciência, mas devolve muito mais quando esse estado sombrio cessa rapidamente. Houve um instante exato onde a roda da manifestação girou no sentido oposto para gerar novas e vastas riquezas. Uma única ação íntima reescreveu o destino daquele homem, aniquilando a ilusão cruel do castigo cego para sempre. O antigo texto ocultava a verdadeira chave alquímica capaz de resgatar qualquer indivíduo imerso na desolação dolorosa. O segredo final da restauração absoluta é revelado no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. A passagem afirma: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava por seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. A linguagem psicológica traduz essa oração não como um pedido religioso por outras pessoas, mas como o abandono total do estado de autopiedade dolorosa. Ao focar no bem dos outros, a mente deixou de habitar o vale sombrio da dor. O medo da perda foi instantaneamente substituído pela pura consciência da abundância. A realidade nunca tira absolutamente nada para aplicar punições cegas. Quando você sente um pavor incontrolável, sua atenção assina uma ordem direta de demolição, obrigando o espelho físico a quebrar todas as suas antigas e falsas seguranças externas. O mistério central se dissolve perante esta imensa revelação libertadora da mente. O exterior desmoronou apenas porque a fundação interna estava dominada pela obsessão aterradora da miséria eminente. O mesmo poder silencioso que arrasou sua morada física operou a magia exata da vasta multiplicação das riquezas. Chegar ao fim desta profunda jornada psicológica revela a imensa coragem intelectual que habita seu ser. Permanecer firme perante a desconstrução das crenças limitantes separa os verdadeiros buscadores daqueles que preferem o conforto sombrio da ignorância. Se essa verdade absoluta ressoou no íntimo da sua consciência, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe este despertar genuíno com mentes prontas e deixe seu comentário abaixo sobre o estado limitante que você abandonará hoje. Sua decisão corajosa de questionar antigas mentiras é a chave do novo homem. Estudar pacientemente as lições que aprendi lendo as obras de Neville entrega o domínio sobre o implacável mundo físico. O medo perde completamente seu domínio assustador quando percebemos que ele é apenas um estado passageiro.
e nunca uma profecia trágica e inadiável. Você recupera imediatamente a coroa invisível da criação quando assume a total e inegociável responsabilidade pela sua atenção focada. Nenhuma circunstância exterior é maior que o poder silencioso habitando o centro da sua imaginação. Você deixou de ser uma frágil vítima para virar um grande rei. A grande verdade é que a realidade espelha o seu pavor para forçar o seu despertar mais profundo. Ela não te pune. Ela te mostra exatamente quem você está escolhendo ser na vasta escuridão da sua imaginação criadora. O sofrimento sombrio não é um cruel teste de Deus, mas apenas o inevitável peso da nossa própria desatenção interna. Ao virar os olhos para o lado luminoso do ser verdadeiro, você força todo o universo visível a reconstruir o dobro do antigo cenário. O abismo sempre existiu apenas para te ensinar que você é o único operário do seu próprio milagre.